Aí galera, vamos para mais uma questão. Ela diz que um motorista deseja calcular o número de quilômetros por litro de gasolina que seu carro faz. Com o odômetro marcando 58 mil. Minutinho. 58 mil. E 15 quilômetros. 15,9 quilômetros. Ele encheu o tanque do carro com 40,5 litros. Quando o odômetro estava marcando 58.274,2 quilômetros, ele encheu de novo o tanque com 42 litros. Nesse ponto ele encheu com 40,5. Nesse ponto aqui ele encheu com 42. Ele quer saber aproximadamente quantos quilômetros por litro o carro fez. Para resolver esse problema, a gente vai precisar descobrir quantos quilômetros ele rodou, que é fácil perceber que é subtrair esses dois números. Subtrair esses dois números eu sei que todo mundo sabe. Enfim, se você subtrair vai encontrar 258,3 km. Então ele rodou 258,3 km. Agora resta saber quantos litros ele gastou para rodar esses 258,3 km. Porque eu vou precisar dividir essa distância que ele percorreu pelo número de litros de combustível que ele gastou, para encontrar aqui no quociente um resultado em quilômetros por litro, que representa o rendimento desse combustível. É nesse ponto que os alunos em geral ficam em dúvida entre colocar o 42 ou o 40,5. E é até comum as pessoas pensarem equivocadamente e utilizarem o 40,5. Para resolver esse problema você vai ter que dividir por 42. Foram 42 litros que ele gastou na viagem. Eu vou tentar explicar isso aí para quem tiver dúvidas sobre isso. Anteriormente eu já vou dividir 258,3 por 42. Vai dar 6,15. Então são 6,15 km por litro, né, que está aí o mais próximo em 6,1. Mas eu vou explicar melhor agora para quem não tiver entendido por que dividimos por 42. A gente tem que prestar atenção aí nesse problema em quantos litros ele gastou durante a viagem. Esses 40,5 litros que ele colocou antes de viajar. Foi a quantidade de litros que ele precisou colocar para sair de viagem com o tanque cheio. Mas no momento em que ele saiu de viagem com o tanque cheio, não importa quanto ele colocou antes de viajar, porque antes de viajar ele ainda não gastou a gasolina da viagem. Ele é como se ele tivesse gastado 40,5 litros para encher o tanque, porque durante a semana ele passou a semana andando na cidade, dirigindo pela cidade, foi gastando gasolina, compensou essa gasolina que gastou durante a semana na cidade com esses 40,5 litros, por exemplo, e aí encheu o tanque, saiu do posto de gasolina rumo a outra cidade, por exemplo, com o tanque cheio, e aí a gasolina foi diminuindo, 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 até chegar na cidade em que está lá 258,3 km de distância. E se para encher novamente o tanque ele precisou de 42 litros, é porque ele gastou esses 42 litros. Vou tentar mostrar uma animação aqui rapidamente para vocês. Imagine que esse objeto aqui represente o tanque do carro e o carro em movimento. Tá? Inicialmente estou fazendo de conta que ele está com 50 litros. Estou fazendo de conta que o tanque do carro tem 50 litros ao todo, mas isso não importa. O que importa é que eu acabei de encher o tanque e ele está cheio. Não interessa se para encher o tanque nesse momento a gente precisou
de 40,5 litros. O que interessa é que agora ele está com 50 litros, está cheio, e ele vai começar a rodar, e ele vai andando e a gasolina vai diminuindo. Tá? Essa é a quantidade de gasolina que vai tendo aí no tanque à medida que ele vai andando. Se, por exemplo, ele chegou lá na cidade e gastou 42 litros, ele vai precisar agora encher no posto de gasolina com 42 litros. Então, o quanto ele enche no final da viagem equivale ao quanto ele gastou ao longo da viagem. Espero que isso aí tenha ajudado aí no entendimento. Entendido isso, de fato agora a gente já sabe que tem que dividir por 42. Dividiu deu 6,15, que é aproximadamente 6,1. Se algum aluno nosso tiver dificuldade ainda assim nessa interpretação, pode me procurar individualmente que serei feliz em ajudar. Grande abraço. Beijo.